Bom, pessoal, bom dia ou boa tarde, né? Eu sou o Mauro, eu sou o líder da área de esporte total, da BDO, e eu sempre discuto com os meus pares que, de fato, a área é esporte total. Nós discutimos aqui, desde o começo da manhã, muito futebol, o que mexe com a paixão, mexe com o interesse de todos, com o interesse da mídia, mas, de fato, o que a gente vem discutindo ao longo desses anos na BDO e a importância dos outros esportes. Por isso, a área de esporte total. E eu gostaria de chamar, então, aqui ao palco os debatedores. Primeiro, chamar o Ricardo Treide, da Confederação Brasileira de Basquete. Muito obrigado, Ricardo. O Agostinho Danza, Confederação Brasileira de Rugby. O Pedro Trengruz, da FGV, e que me explicou aqui que, devido a compromissos, vai ter que se ausentar às 13 em ponto, e eu tive o compromisso de liberá-lo. Seja bem-vindo. O Eduardo Tega, nosso parceiro da casa, ex-CEO da Universidade do Futebol. O Rodrigo Matos, representando a mídia da UOL Folha. Por favor, Rodrigo. E o Celso Gabriel, da Federação Paulista de Handball. Muito obrigado a todos. Tenho certeza que nós vamos ter um debate bem interessante. Obviamente que o debate depende muito mais dos debatedores do que do moderador. Mas a gente está discutindo agora, nesse terceiro painel, talvez esportes que não tenham tanto glamour quanto o futebol, mas extremamente importantes para qualquer nação. E nos outros painéis a gente discutiu governança e transparência, e alguns painelistas às vezes fugiram um pouco do tema ou entenderam que o tema não fosse tão importante assim, mas eu acredito que dentro do cenário que a gente vai debater nesse painel 3, sem dúvida nenhuma, governança e transparência estarão muito presentes. Começando um pouco o nosso debate, e aí deixar o tema livre, e vocês fiquem à vontade para começarem a debater, eu gostaria de fazer uma pergunta de uma pessoa que trabalha não muito tempo na área de esporte, mas que, como cidadão e como auditor e consultor de carreira, tenho lá as minhas convicções em relação à resposta para essa pergunta, mas passo elas a vocês. A questão das Olimpíadas. Primeiro nós tivemos a Copa do Mundo, depois as Olimpíadas, que mexem com todos os esportes aqui representados nesse palco, né? Deixou algum legado? Olimpíada deixou legado? Que tipo de legado foi deixado? Se discute muito os orçamentos, se discute muito o quanto gastou, se discute muito o que foi construído. Eu não vejo tanta discussão em relação ao legado da prática do esporte para o cidadão brasileiro, para as crianças. Eu não vejo muita discussão de como nós fazermos com que o cidadão brasileiro goste também tanto dos outros esportes como do futebol. É óbvio que nós acompanhamos o crescimento do vôlei, o próprio crescimento e depois diminuição do basquete, mas aqui nós temos neste palco handball, nós temos aqui rugby, nós temos novos esportes sendo discutidos para as próximas Olimpíadas, se eu não me engano o skate vai fazer parte da próxima Olimpíada, e nós temos aqui estudiosos do esporte como um todo. Então, deixando a pergunta para vocês, que legado nós tivemos com os últimos grandes eventos que o Brasil sediou, principalmente as Olimpíadas? Por favor, fiquem à vontade. Pois não. Vamos lá. Só primeiro, obrigado aí pelo convite, aos nossos companheiros aqui, vários deles eu já conheço de longa data. Agradecer aqui meu patrocinador que está ali, da Recoma, o Sérgio, que é patrocinador da Confederação Brasileira de Basquete, não podia deixar de agradecê-lo. Mas, primeiro, eu não sou CEO, não, estava ali o cargo, eu sou diretor sênior de operações da CBB, desculpa aí, só um mal entendido entre nós aí, mas é um prazer estar aqui. Eu fui, aí brincando aqui com o Gabriel, eu fui ex-atleta de handball da Seleção Brasileira, o Gabriel está ali
foi meu contemporâneo, hoje ele está na Federação Paulista, a gente jogou contra aí, né, Bandeirantes versus o Ginástico, que era lá de Belo Horizonte. Não está escutando? Agora sim. Agora tá. Então, é um prazer estar aqui com vocês. E o que eu talvez um assunto extremamente polêmico, né, e acho que é importante a gente começar também, eu vou falar da visão um pouquinho, onde eu passei pelo Ministério do Esporte em 2015 por 3 meses, então uma passagem muito relâmpago lá, não foi uma passagem longa, mas eu pude ver lá naquele momento vários projetos de instalações esportivas que foram construídas no período pré-jogos. Então, existem muitos projetos, muitos locais, né, muito aqui no São Paulo tem lá o do handball, tem lá no Rio vários projetos se eles estão sendo usados ou não, já é uma outra questão, mas a construção física das estruturas, instalações esportivas, foram muito feitas pensando no legado dos Jogos Olímpicos, que demanda preparação, demanda orçamento, demanda planejamento, demanda vontade política, tem uma série de coisas aí, e nós vivemos num mundo onde se trocam os ministros como se trocam troca política, troca pessoa, ele desincompatibiliza para se ir reeleger e acaba trocando talvez a política, trocam até as pessoas em relação a isso. Então, às vezes, fica difícil você pensar num legado nesse sentido, mas eu vou voltando aí agora, vou falar do basquete, que é onde eu estou atualmente. O basquete tem usado o legado dos Jogos Olímpicos, né? Nós temos lá um acordo com a GLO, que é a agência do governo, onde a Arena Carioca 1 foi utilizada para o jogo nosso com a Venezuela, sem ter nenhum custo, foi cedido para nós. Além disso, na Arena Carioca 2 foi construído um centro de treinamento, mini centro de treinamento, onde o basquete tem outra quadra, a quadra oficial, e essa outra quadra, inclusive é da Recoma, a outra quadra, ela vai servir do nosso centro de treinamento no Rio de Janeiro. Então, nós vamos poder utilizar isto como centro de treinamento e já estamos utilizando numa série de atividades. Estou dizendo aqui do basquetebol. E mais do que isso, também dando aqui uma novidade, a gente acertou com a GLO, nós e o wrestling, que é uma outra modalidade, nós vamos nos mudar para a Arena Carioca 2, nós vamos usar a estrutura do próprio ginásio para ser a nossa sede, que está sendo, a nossa sede é no centro da cidade, uma dificuldade enorme com a gestão anterior, sem fazer crítica alguma, tem que isolar isso, pensar à frente, mas nós estamos perdendo a sede tem 2 anos de condomínio atrasado, 8.500 por mês, você imagina quanto que não é isso, então tem uma sede para 450 metros quadrados, no centro, muito boa, 4 vagas na garagem, e que nós temos hoje 11 funcionários. Para que isso? Né? Então, a gente conseguiu com o governo, vamos pegar aquele local lá, uma solução talvez bem inteligente, vamos tentar, por exemplo, estou dando uma ideia aqui, que deve ser isso que a gente vai efetivar. A gente vai alugar, vai tentar fazer com que aquela sede seja alugada e possa pagar com isso o condomínio que está devido, e a gente vai morar lá no Ministério e aí dividir as funções lá, e está perto do nosso centro de treinamento. Então, é um negócio bacana, uma saída bacana, que a gente acertou com o Ministério, com a GLO, e tem sido bacana. Então, estou dizendo aqui de legado. Tem sim, eu sei que tem uma série de exemplos negativos. No nosso caso, tem vários positivos. Agora, nesse fim de semana, a gente fez uma clínica de basquete 3x3 no sábado e no domingo, onde teve um torneio de 3x3 para os jovens, mais de 102 jovens participando, na Mangueira, onde tem uma quadra, onde tem equipamentos de basquete, onde tem 3x3 na Mangueira, lá no meio de uma área de conflito social, a gente tem lá um espaço muito bom, a Mangueira, inclusive, participa dos campeonatos da CBB na categoria de base, com um sucesso absoluto. Esse é um legado bacana que os Jogos Olímpicos trouxeram de ter. Volto a dizer, tem muita coisa que precisava e que precisa ainda ser feita, mas nós estamos procurando utilizar ao máximo o que pode nos render desse legado dos Jogos. Agostinho e Celso, pensando no esporte de vocês, né? Que tipo de impacto, como esse que o Ricardo comentou em relação ao basquete, que tipo de impacto positivo pode ter trazido tanto para o rugby quanto para o handball o fato de nós termos sediado uma Olimpíada? Que tipo de impacto isso gera? Do nosso lado foi sensacional o impacto que teve por 2 lados.
por um lado, obviamente, o fato do rugby voltar aos Jogos Olímpicos no Rio nos deu uma janela de exposição muito grande. A disseminação que o rugby teve graças a ser olímpico e todo o ciclo pré-olímpico, né? Porque em 2010 foi determinado que ia ser olímpico, então a gente teve 6 anos para realmente tentar alavancar esse fato ao máximo e realmente nos ajudou a disseminar mais o esporte. Eu acho que onde mais impacto teve, obviamente teve um impacto econômico, né? Teve patrocinadores que no começo entraram pelo fato do rugby ser olímpico, e isso é se você quiser, um legado, porque depois a gente conseguiu renovar todos os patrocínios pós-Jogos Olímpicos. Então, mas aqueles patrocínios talvez não tivessem entrado naquela época se não fosse pelo rugby virar um esporte olímpico. Então, esse dinheiro que entrou ajudou a desenvolver a modalidade, e agora esses patrocinadores, como o Bradesco, por exemplo, que eles são os primeiros em falar que eles entraram porque nós temos uma propriedade barata, entre aspas, olímpica. Hoje o Bradesco está com a gente pelo longo prazo. E esse dinheiro foi o que ajudou a desenvolver a modalidade em todas as áreas. E depois, além disso, nos ajudou muito a crescer o rugby infantil. Então, tudo que tem a ver com entrar em escolas, ser recebidos em secretarias de educação, em secretarias de esporte de diferentes municípios, cidades, estados, etc. Quando você é um esporte olímpico, quando você é um esporte pequeno, como o rugby, mas é olímpico, as portas se abrem mais. Se a gente não tivesse essa chancela olímpica, seria muito difícil ser recebido e muito mais ser inserido em treinamentos de professores de educação física das escolas, etc. Eu acho que agora, fazendo um pouco da meia-culpa e principalmente olhando o que a gente tem que fazer para realmente aproveitar o legado, nós como confederação estamos focando muito agora a partir deste ano em trabalhar a parte juvenil do rugby e ajudar a trabalhar em parceria com as federações e os clubes para crescer muito mais o rugby em categorias M3, M15, M17, porque hoje a criança entre 7, 8 e 11 anos, 12 anos, a quantidade que tem hoje experimentando o rugby nas escolas é enorme. O que nós não temos no Brasil ainda, no rugby, e isso não é nada a ver com os Jogos Olímpicos, é um trabalho de casa interno, é uma estrutura boa para absorver esses meninos e meninas quando eles fazem 13, 14, 15 anos de idade. Mas realmente os Jogos Olímpicos e o fato do rugby ser um esporte olímpico ajudou muito o crescimento dos últimos 6 anos. Legal. Celso? Bom, primeiro eu queria agradecer, eu vim como ouvinte, né, como espectador, e fiquei muito surpreso com a qualidade do evento. Muito obrigado e agradecer pelo convite de participar dessa mesa de debate. Eu acho que para o handebol foi bom. O handebol já tinha sido campeão do mundo, né, na categoria, no naipe feminino, já vinha num crescente e popularizou mais ainda o handebol. A televisão deu muita ênfase, tanto no masculino quanto no feminino. Mas o que a gente talvez temos que falar é pós-Olimpíada. Durante a Olimpíada foi uma beleza, o handebol apareceu, nós tivemos aí uma participação excelente nas Olimpíadas, tanto no masculino quanto no feminino, mas como legado, né, não estou falando especificamente do handebol, mas pelo que eu converso com os meus colegas de federação, seja do tênis de mesa, seja do basquete, seja de quem for, esse legado não chegou às federações. Esse legado ele teve um grande crescente, mas depois parou. Talvez pelo momento econômico do país, né, por tudo isso que o país está vivendo, isso não chegou nas federações. E eu acho que teve talvez um pequeno erro estratégico, porque a gente construir é fácil, o difícil é mantê-lo. Exatamente. Então, a gente talvez imaginou que o país fosse continuar naquele crescente, né, naquele crescente econômico, construiu-se vários centros olímpicos, e para mantê-los hoje é muito difícil. Né? Talvez, estrategicamente, tivessem que fazer coisas menores, com uma utilidade mais corporativa, com todos os esportes, né? Com basquete, com vôlei, com handebol e assim, que tivesse um custo mais barato. Porque o custo de qualquer próprio municipal, estadual, federal, é fácil porque o governo ele subsidia. Agora, quando ele é privado, e aí eu
é o que eu estou tentando fazer na federação. Quando nós pegamos a federação com uma dívida enorme, a gente conseguiu sanear essas dívidas. A gente só trabalha na federação com plano estratégico, digo a Federação Paulista. E, às vezes, a gente também sofre a falta de profissionalismo das outras federações, inclusive de handebol. Ô Celso, deixa eu aproveitar a deixa que você levantou a bola, perguntar para o Pedro, que é um estudioso do esporte. Pedro, o que a gente está percebendo aqui é que houve um legado esportivo, as pessoas que falaram entenderam que houve um legado esportivo. O Celso levantou uma bandeira da questão da manutenção disso tudo, das estruturas, o custo, e da questão do amadurecimento, talvez, das federações e das confederações. Ao seu modo de ver, você entende, nesse tema governança e transparência, que esse tema está sendo bem encaminhado para as confederações, para os esportes em geral, e se, a partir do momento que nós tivermos um pouco mais de percepção dessa governança, dessa transparência, a gente vai ter um investimento privado, quer dizer, empresas participando de fato do esporte, desenvolvendo o esporte no Brasil, nessa linha. Qual que é a sua percepção, Pedro? Boa tarde. Primeiro, queria agradecer o convite, enfim, Pedro, Raul, Mauro, Aragaki, dizer para vocês que eu acompanho as discussões sobre o esporte no Brasil há pelo menos 20 anos, participando ativamente, e agradeço não só pelo convite, mas pelo trabalho que a BDO vem fazendo no esporte, porque a gente fala aqui do esporte como mercado, mas quem trabalha no esporte sabe que o mercado não é tão grande assim e os pagamentos, infelizmente, não são tão generosos. E quando uma empresa como a BDO se coloca à disposição do esporte, não faz pelo dinheiro, faz pela paixão que tem pelo esporte, e eu quero aqui agradecer por isso, porque sem vocês, o esporte brasileiro estaria numa situação ainda mais difícil. Seria bom que outras empresas, outros empresários também tivessem esse compromisso, esse comprometimento. Então fica o registro aqui. Que é verdadeiro, o comentário é verdadeiro. Bom, É bem verdadeiro. a gente agradece muito aí por tudo que vocês estão fazendo. Que venha um pouco em cima da sua questão, porque olha só, gente, a gente fala de governança, a gente fala aqui dessas questões todas que a gente tem que tratar. O Enio, que é meu colega do FIFA Master, meu amigo do FIFA Master, assim como o Ulisses, que foram fazer o melhor mestrado do mundo na área de esporte para trabalhar nesse mangue, que é o mangue que a gente encontra no esporte brasileiro aqui, maior ainda no esporte olímpico. A gente estava falando de clube de futebol, não tem uma confederação olímpica com um orçamento maior do que o último clube do Campeonato Brasileiro da Série A. Então, nós estamos falando aqui de uma realidade completamente diferente. Não é só glamour, é falta de verbo. Tá? Não, é isso que eu quero dizer. Olha, em casa que falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Não adianta ter a melhor governança do mundo e imaginar que isso vai trazer um patrocinador, pura e simplesmente, porque o patrocinador quer a visibilidade, ele quer o acesso, e, na verdade, ele não quer nada disso, ele quer vender mais produto e ganhar mais dinheiro. Vamos resumir aqui a conversa. O patrocinador, ele quer vender mais o seu produto. Para isso, ele pode precisar da exposição da marca ou de acesso direto ao consumidor. Tirando isso, é só conversa mole. Ele investe porque ele quer o retorno daquele investimento. E ele pode vir pela exposição da marca, que aumenta as suas vendas, ou pelo acesso direto ao consumidor, que também aumenta as suas vendas. E aí, a governança no esporte pode ajudar a buscar esse patrocinador na medida em que você conhece mais o seu público, na medida em que você tem mais acesso a ele, na medida em que você pode oferecer mais coisas ao seu patrocinador. Agora, Credibilidade? é o que eu ia dizer. A falta de governança, por outro lado, pode afastar o patrocinador, porque ele não quer correr riscos de associação da sua marca a alguém que não tem uma boa governança. Agora, vamos pensar aqui no painel que a gente acabou de assistir, combinado com esse. Nós falamos aqui que os clubes europeus têm boa governança. Modus in rebus, eles têm bons investidores. Falar que o Paris Saint-Germain é a governança do investidor botando dinheiro lá, do Chelsea, do Abramovich botando dinheiro lá. É grana. E aí,
nós estamos enfrentando aqui hoje no Brasil uma globalização de mão única, onde os clubes lá de fora têm mercado aqui e os nossos não têm mercado lá. A grande verdade é que a Champions League hoje no Brasil, Rodrigo Matos, que está sempre atento às questões do esporte, tem mais audiência do que qualquer jogo de clube brasileiro. Os jogos da Champions League passam, no Brasil, nos cinemas. Você assiste os jogos da Champions League comprando ingresso no cinema. A camisa mais vendida no Brasil, até pouco tempo, era o Barcelona. Agora deve ser o PSG, muito em breve. Pois bem, 1 em cada 3 camisas vendidas no Brasil é de um clube europeu. E a gente aqui está discutindo a nossa governança como se fosse uma questão central, esquecendo que existe uma questão estrutural que transcende o nosso próprio esforço, porque por melhor que seja a nossa governança, se nós não tivermos a preocupação de melhorar o ambiente externo de negócios, e aí eu quero fazer um parênteses para dizer o seguinte, o PIB da Espanha, mesmo com o Brasil em crise, é menor do que o PIB brasileiro. Então dizer que o Barcelona e o Real Madrid tem mais condições do que os clubes brasileiros, ora, não é pelo PIB da Espanha, ou seja, não é pelo mercado nacional desses clubes. É porque, na Europa, o mercado nacional pouco importa para esses clubes que disputam a Champions League, porque o grande carro-chefe desses clubes já é a competição continental. E aí, nós nos perguntamos, muito bem, qual é a competição continental que os clubes brasileiros têm? Uma competição continental com países que não tem a menor condição de oferecer mercado para o Brasil. A Conmebol e a CONCACAF, no cenário da FIFA, são uma anomalia. Por quê? O único continente dividido na FIFA é o nosso. Todos os outros, a UEFA, a Europa, uma competição com 50 e tantos países, a CAF na África, 50 e tantos países, a Ásia, a EFC com 50 e tantos países, só a América que é dividida, com a CONCACAF e a Conmebol. Qual é o resultado? O resultado é o seguinte, a gente está sempre falando que o Brasil se classificou para todas as Copas do Mundo. Pois bem, são 10 países disputando 6 vagas e meia, agora que a FIFA aumentou o número de países. É mais fácil se classificar do que ficar de fora. Ou seja, a disputa é para ver quem fica de fora, porque é mais difícil, né, ficar de fora, porque são só 3 países e meio que ficam de fora, o resto está dentro. Então, enquanto a gente não tiver uma competição continental, do Canadá ao Chile, permitindo que o Brasil explore o mercado americano, que sozinho os Estados Unidos têm um PIB maior do que a Europa toda junta, nós não temos condição de competir com essa globalização de mão única. O Tega, que está lá fazendo o curso da UEFA, que é o 2º melhor curso do mundo, só perde para o FIFA Master, ele realmente pode dar esse testemunho. Então, nós podemos melhorar a governança? Sim, podemos. Precisamos. Nós podemos ter o melhor sistema de licenciamento do mundo, que o Enio, sem dúvida, vai tocar lá na CBF. Podemos. Nós podemos ter a APFUT mais atuante, porque até agora é só conversa mole. A lei já disse que ela tem que fazer um monte de coisa, sai toda hora na imprensa que os clubes estão devendo jogadores, estão perdendo jogadores, e ela não toma providência nenhuma. Os clubes não saem do Profut, eles saem do Profut voluntariamente, param de pagar. A APFUT até agora não tomou nenhuma medida nesse sentido. Aliás, não tomou nenhuma medida em sentido nenhum. Alguém aqui já viu algum ofício, alguma manifestação, alguma posição da APFUT? Nós todos esperamos que ela se manifeste, porque foi criada para isso, para defender justamente os compromissos que foram assumidos com a sociedade no Profut. Ô Pedro. Foi a sociedade que financiou isso. Agora, para terminar, eu quero só dizer o seguinte, até porque eu preciso ir embora, eu já vou pedir desculpa por ter que sair. Eu ia te lembrar do horário, inclusive. Não, eu tenho certeza disso. Mas é porque você me dá o microfone e eu tenho tanta coisa que eu gostaria de dividir com pessoas que estão pensando o esporte de uma forma diferente daquelas que estão fazendo do esporte brasileiro algo que poderia ser muito melhor e não é, que eu quero aproveitar essa oportunidade aqui para dizer também que eu quero ser convidado mais vezes em mais eventos, que a gente possa participar de mais debates nesse sentido. Mas, para terminar, então, o que eu queria dizer é o seguinte, quem está hoje trabalhando no esporte está lutando muito contra tudo e contra todos. No esporte olímpico, a gente só tem viabilidade com dinheiro público. É empresa estatal patrocinando, é o caso do Banco do Brasil no vôlei, do Banco do Brasil e dos Correios lá no handball. Enfim, o BACA tem um estudo sobre isso, estamos pedindo aqui a ajuda para a Confederação Brasileira de Basquete, que não pode ser a única grande confederação brasileira sem um patrocínio de empresa estatal. Fica aí o registro para quem estiver nos assistindo. É fundamental, senão não tem jeito. Olha, sem dinheiro, sem combustível, carro nenhum vai andar. Então, a gente pode ter a melhor governança do mundo, mas se a gente não melhorar o ambiente de negócio, não estiver preocupado para isso, só para terminar também, porque eu não posso deixar de falar da CBF. O Brasil é o único país do mundo onde a Confederação Nacional tem mais dinheiro do que os grandes clubes, né? Na Espanha, na Inglaterra. Quer dizer, os grandes
grandes orçamentos são dos grandes clubes, que são as marcas do país. No Brasil, em qualquer lugar do mundo, a gente tem camisa da seleção brasileira. E em nenhum lugar do mundo a gente encontra camisa de clube brasileiro. Então tem alguma coisa errada aí. E se a gente não pensar nesse ambiente global, não adianta melhorar a governança. Porque nós vamos ser que nem o remo. O remo era o esporte popular no Brasil no início do século XX. Alguém aqui acompanha o remo hoje? Pode ser que o futebol, no século XXI, que é um século de transformações muito mais rápidas, não consiga chegar nem à metade do século como esporte popular que é hoje, e principalmente o futebol brasileiro, porque a Champions League a gente já assiste, quer assistir cada vez mais, porque é o grande espetáculo do futebol no mundo, às vezes até maior do que a própria Copa, do que a própria Eurocopa, enfim. Fica aí um monte de ideias aí para a gente pensar, agradeço a atenção e peço desculpa por ter que sair. Obrigado. 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 Toma o microfone dele. Só que, Pois não, Agostinho. Desculpa pegar o microfone e tirar. Só que como eu discordo de algumas coisas que ele falou. Pois não, é para debater mesmo. Achava bom, então, vou fazer caso que você falou. Eu achava bom discordar enquanto ele está na sala. Não gosto de, sabe? Está discordando de você, Pedro. Está discordando de você. Pedro, eu acho que você falou muita coisa certa, mas errou em uma feio. Não é isso. Isso tudo bem, isso eu entendo. Eu acho que a governança é o primeiro passo fundamental. E eu acho que a governança, se você faz bem, traz dinheiro também. Porque as companhias, você falou 2 motivos com que elas fazem dinheiro, está certo, mas tem o terceiro, que é brand equity. E o brand equity se constrói em função de qual os atributos que essa marca tem. E se essa marca é confiável, se essa marca é transparente, e se essa marca apoia iniciativas transparentes, sem dúvida diferencia essa marca de outras. E vou te dar um exemplo meu. Correios patrocina o rugby desde 2017, pura e exclusivamente porque ela quer se associar e ela quer apoiar iniciativas de boa governança. Eu não estou trazendo mais clientes de SEDEX para Correios. Ainda não. Eu prometi que vou fazer e eu acho que se o rugby continua crescendo, vai conseguir. Mas hoje foi feito 100% baseado na governança. Então, Agostinho, é perfeito isso, porque, na verdade, a discussão, a questão do legado no esporte é incentivar as crianças a praticarem outros esportes que não só o futebol ou que não só o vôlei, que são talvez os mais populares. Então, tem essa questão do incentivo como legado. E quando a gente discute aqui na BDO, na nossa área de esporte total, e a gente vê as discussões na mídia, daqui a pouco eu vou pegar a opinião do Rodrigo, a gente pensa também assim, nós dependemos hoje nos outros esportes, como o Pedro comentou, muito do investimento público, das empresas públicas. E esse caso da Confederação Brasileira de Rugby com a iniciativa privada, com um patrocínio forte, é importantíssimo. A gente está vendo o trabalho que está sendo feito de toda a reestruturação na Confederação Brasileira de Basquete. Então, eu particularmente acredito que o legado seja muito maior do que simplesmente as estruturas que ficaram. A gente tende, por paixão, a puxar um pouco para o lado do futebol, e a gente estava discutindo aqui outra vez a questão do futebol, quando na verdade o interesse desse painel é discutir outros esportes. Colocar um pouquinho o Eduardo Tega na conversa, que fez um trabalho brilhante na Universidade de Futebol. Ô Tega, como legado também a gente pode colocar como o esporte cada vez mais como fator de inclusão social. Será que a gente vai conseguir colocar no imaginário das crianças, principalmente aquelas um pouco mais carentes, com menos oportunidades, que talvez, ao invés de bater uma bolinha, jogar um futebol e querer ser jogador de futebol, um caminho por um outro esporte ou um caminho de vida através do esporte? Como é que você vê isso em relação à inclusão social e o esporte trazendo esse trabalho? Grande pergunta, Mauro. Obrigado pela pergunta, obrigado pelo convite. Pedro, Raul, eu me sinto da casa, né? Frequento a BDO já há um bom tempo e fico feliz com iniciativas como essa, não são surpresas. Aliás, a BDO vem fazendo iniciativas brilhantes no esporte, como bem lembrou o Pedro. E um painel como esse, que tenta fugir um pouco da discussão comum, ele é muito bem-vindo, porque a gente acaba, de forma, às vezes nem proposital, falando de futebol, mas de uma forma mais ampla. Deixa eu começar primeiro pelo legado, né, de uma reflexão mais ampla. O legado é a grande bandeira do movimento olímpico, né, do Comitê Olímpico Internacional. E hoje o movimento olímpico está sob séria ameaça
seríssima ameaça. É um movimento, hoje é o momento FIFA do Comitê Olímpico Internacional, vamos dizer assim. O movimento olímpico, que tem o legado como sua principal bandeira, a gente chega à seguinte reflexão: que movimento olímpico é esse que chega numa cidade, gera um déficit absurdo, né? Um legado que se contesta, usam-se construção de novas arenas como instrumentos de pagamento de propina. Gestores e políticos que participaram desse processo estão na cadeia, ou ainda estão, ou já estão, foram e saíram, né? Então, é um grande momento de ameaça a esse modelo de esporte piramidal, né? Que tem como seus principais representantes o Comitê Olímpico Internacional e a própria FIFA, que vem passando também por desgastes frequentes, teve sua crise mais forte há alguns anos, e hoje passa por discussões mais sérias, né? No Brasil, a Copa do Mundo trouxe, acho que, um grande legado, por exemplo, que você me deu o gancho, que foi a sociedade discutir de forma mais aprofundada o que futebol a gente fazia aqui e fez aqui. Eu tive 12 anos e 8 meses na Universidade do Futebol, passei por 4 Copas do Mundo, e fica nítido que houve um processo de transformação mais rápido nos últimos anos e vai ser mais acelerado a partir de agora, sem dúvida alguma. O legado que nós deixamos para a sociedade foi principalmente de se questionar mais a forma como a gente faz o futebol. Hoje há um interesse muito maior sobre assuntos que comumente não eram discutidos, categorias de base, qualificação de treinadores, de gestores. Haja vista a quantidade de workshops e painéis que se tratam desses assuntos nos últimos anos, né? E a questão social, o poder do esporte, do futebol, no país considerado o país do futebol. Haja vista também que existem inúmeros países tão ou mais apaixonados que a gente, que produzem muito mais e fazem muito mais com o futebol do que a gente faz, e levam muito mais gente aos estádios, e transformam muito mais com o futebol. Então, há falta clara, nítida, de um projeto geral de esporte, uma diretriz geral de esporte, que todos aqui somos solidários a isso, né? Não é só para o futebol que falta um norte, um plano. Você veja a China. A China colocou de forma obrigatória, contestável não, isso dentro das escolas públicas. Ela tem um plano claro. Ela quer, até 2030, ela quer ter 8 milhões de crianças praticando bem o futebol. A conta que ela faz são 200 mil crianças, eu tenho um bom jogador. Ela quer ter 40 bons jogadores nesse período. Ela quer participar, sediar e ganhar uma Copa. Não sei se ela vai ganhar uma Copa, mas que eles vão fazer muito com o futebol, eles vão. Eu acredito que isso seja possível no Brasil também, ou não? Sem dúvida alguma. Isso me dá uma angústia muito grande. Eu estive na China participando com um projeto da Universidade do Futebol para justamente qualificar professores da rede escolar pública para ensinar bem o futebol e mais que futebol. O quanto não dói isso para mim de não fazer isso no meu país. Hoje a dificuldade de a gente ter o esporte dentro da escola, né? De ter o que a gente tinha, de ter handball, de ter futebol, de ter aulas de rugby, de conhecer esportes diferentes da nossa cultura. Quanto rico isso, e hoje a dificuldade que a gente tem de levar o esporte para a escola. Então, há muita carência hoje da gente ter lideranças comprometidas com a mudança. Essa é a verdade. Então, tivemos aqui nessa manhã brilhantes profissionais, gestores comprometidos com mudança, que trouxeram grandes contribuições. Acho que esse é o nosso principal dever hoje, de inspirar novas gerações que sejam comprometidas com essas mudanças e que a gente possa realmente fazer mais e menos. Eu digo uma coisa sempre, eu acompanho, eu estou lá fazendo esse mestrado da UEFA, que agora eu posso falar que o Pedro passou, né, mas eu considero como o primeiro, porque esse é um mestrado que eu não tinha pretensão de ser aceito, que ele é para presidentes e diretores de federações da Europa. Então, é uma contribuição riquíssima, onde você vai a cada 2 meses e meio para um país diferente, aprender com realidades diferentes, esportes diferentes, aprende com handball, com rugby, com basquete. Eu tive a oportunidade de ir na Euroleague, na FIBA, na NBA, e conhecer o mundo do esporte de forma geral e ter uma visão hoje completamente diferente e rica do esporte de forma geral e crítica.
E vejo que lá também tem lideranças, jovens lideranças, que são presidentes de federação, diretores de federação, que são comprometidas com a mudança, que não aceitam a forma como hoje FIFA, o Comitê Olímpico fazem e fizeram o esporte até hoje, né? Então, o Pedro já saiu, posso falar então que esse é o número 1, esse curso. Então. Tá joia, Eduardo. E mais uma vez agradeço a oportunidade de estar aqui aprendendo. Nós que agradecemos. Rodrigo, do ponto de vista de mídia, a gente sabe do esforço que a mídia faz para divulgar também outros esportes, o seu trabalho, enfim. Você acha que, saindo do mundo do futebol, indo para outros esportes, ou esportes não tão populares, esses esportes conseguiriam se vender mais para a mídia colocar isso, e numa cadeia bacana, fazer com que também outras pessoas começassem a gostar desse esporte que vai para a mídia? Eu queria ter notícia do rugby na mídia, mais do basquete, como já teve, do handball e de outros esportes. Quer dizer, como é que é essa fórmula para os outros esportes se venderem bem também, em termos de interesse do público, a mídia colocar isso, incentivar e aí também ir no processo todo de inclusão nos outros esportes? Boa tarde. Agradeço o convite ao Pedro, ao BDO. Eu acho que a Olimpíada era, sim, uma grande oportunidade, né, que a gente tinha de inserção desses esportes se tornarem ocuparem um espaço dentro da mídia e dentro da própria sociedade, né, com maior inclusão na prática, como ressaltou o Tega e tal. E, na minha opinião, fora iniciativas pontuais, e eu coloco o rugby, que eu acho que foi bem sucedido, foi uma oportunidade perdida, né, e foi perdida pela média, e aí não estou apontando, mas assim, pela média dos gestores que eram gestores de confederações, eles não souberam aproveitar essa oportunidade. Às vezes a gente coloca assim, mas precisa ter espaço, patrocinador privado. O presidente do esporte olímpico brasileiro foi preso, né? Então, assim, quando eu estava cobrindo na porta de um dos eventos posterior à Olimpíada, e estava posterior à prisão do Nussmann, eu vi 2 vendedores que estavam passando na porta do COB, um apontou para o outro e falou assim, isso aqui é uma máfia. Assim, é óbvio que se tem esse saber popular, e aí não estou dizendo que todo mundo, obviamente não estou apontando o dedo para todo mundo, mas assim, você criou na população uma percepção de que, e isso é presente na nossa mídia, que o gestor, que o que acontecia no esporte olímpico era muito parecido com o que eles viam que acontecia de errado no futebol. E aí fica muito difícil você trazer parceiros. O próprio COB, por exemplo, não conseguiu renovar, ele conseguiu renovar todos os patrocínios, o COB não conseguiu renovar nenhum dos patrocínios privados dele. Então aí você vê um exemplo, um que teve problema de imagem, de gestão, de governança, não renovou nenhum, e o outro que estava apresentando um projeto diferente conseguiu manter todos os patrocínios privados. Eu acho que você vê claramente o efeito. E o próprio rugby conseguiu um espaço na mídia, se você for pensar, com iniciativas criativas, com essa questão de colocar a gestão, ver quantas matérias foram colocadas que eram menos sobre o esporte, mais com uma forma como eles estavam fazendo. Mas eu posso entender, então, que você vê uma luz no fim do túnel para isso tudo? Não vejo. Porque... Assim, eu acho que a Olimpíada era uma grande oportunidade, as pessoas olharam para o esporte olímpico e o que se mostrou não foi um retrato legal. Na maior parte dos casos, não foi. Se você for pensar do nosso ponto de vista no UOL, eu acho que alguns esportes aproveitaram bem. O rugby, a canoagem, é uma que achou um ponto ali de prática esportiva que ela conseguiu disseminar. O judô já tinha esse espaço, né? O handball já tinha um certo espaço também. Eu acho que ele manteve, nem caiu, nem conseguiu talvez ter aumentado. Mas, assim, o que a gente poderia ter de crescimento não aconteceu. E, aos poucos, a mídia foi vendo isso e foi abandonando. A verdade é essa, a cobertura de hoje, se você for olhar, é inferior à que era da Olimpíada. Antes de passar para o Ricardo, o Celso está querendo debater um pouco. Celso, fica à vontade. Não, eu concordo com você. Eu acho que você tem toda a razão. Eu acho que o esporte não vive sem a mídia, especialmente a mídia televisiva.
Hoje, eu demorei muito tempo para explicar para minha avó que esporte eu jogava. Ela me via na televisão e falava, não te vi, era basquete. Não te vi. Até ela descobrir, isso há muito tempo atrás, que eu jogava handebol, porque ela não conseguia identificar qual era o esporte. Hoje, todo mundo sabe o que é handebol. Não existe ninguém que não saiba o que é handebol, com o trabalho que foi executado, e graças à imprensa. Como nós temos dificuldade, eu como federação, de transmitir os nossos jogos, e para vender alguma coisa, eu preciso estar na mídia, especialmente na televisiva. O que nós fizemos? Nós fizemos uma rede TV. Nós criamos a gente parou de discutir com a mídia, a gente ia na ESPN, quanto é? Precisa de tanto para transmitir um jogo. Ia na Globo, precisa de tanto. Nós não temos dinheiro. O dinheiro não chegou nas federações. Esse legado não chegou. Né? Quer dizer, muita gente pode falar de handebol. Você falou uma coisa muito importante. O que gerou de benefício para o esporte? Eu digo, as crianças estão procurando mais handebol, tem mais gente procurando, a mídia está procurando a federação. Ô, Celso, a minha esposa foi goleira de handebol durante boa parte da vida dela. Minha filha até hoje não sabe o que é handebol. É importante o que você está falando. Eu fui dar uma palestra, eu sou professor de educação física e sou advogado, na FEA, para a Escola de Educação Física. E eu sou aluno da Educação Física da USP. E cheguei ao sul da federação, todo orgulhoso, ex-aluno. O rapaz, os alunos me perguntaram, mas tem federação? Já faz tempo, né, quando eu cheguei. Né? Tem Federação Paulista de Handebol? Eu falei, não acredito. Eu falei, mas você está fazendo Educação Física? Aquilo já foi um choque para mim, porque houve uma mudança. Hoje não tem educação física nas escolas. Quer dizer, teve uma mudança tão significativa na mudança, na iniciação do esporte. E os esportes, handebol, vôlei, basquete, futebol a gente tira, polo aquático. Nós estamos brigando hoje com skate, com bicicross, com outros esportes que com videogame, que na minha época não existia. Esses esportes não existiam. Então, quando hoje você vai falar com um garoto, eu ando de skate, eu faço bicicross, eu corro. Isso é uma novidade importante que envolve. Mas, para os esportes, você pergunta, tem mais gente correndo na rua? Tem mais gente procurando handebol? Esse legado que você falou, eu acho que é o fundamental. Quando teve a Olimpíada de Barcelona, qual que foi o legado da Olimpíada de Barcelona? Eu vou muito para lá, meu sogro é de lá, todo mundo faz esporte. Não interessa que esporte o cara está fazendo, se é tênis, se é vôlei, se é basquete. A Olimpíada trouxe isso. Tinha esse projeto. Dentro do projeto da Olimpíada, tinha um projeto de disseminação de prática esportiva de um número X pela... Então, mas não foi atingido nem... Só como sugestão, quem sabe eu faço uma parceria aqui com o rugby. Com o rugby, eu ia dar o... Temos que fazer uma TV juntos, junto com o basquete, uma rede TV, porque se a gente for ficar dependendo dos grandes meios de comunicação, nós não vamos andar, porque é muito caro você... Eu ia dar a palavra para o Ricardo, que está se coçando aqui, mas antes... Não, meu é tranquilo, é só para falar um pouquinho também juntando tudo que vocês falaram, acho que é importante de todos vocês, o Pedro trabalha comigo lá na CBB, no basquete, e o Vantuil que estavam ali são os advogados contratados num quesito importante, inclusive de governança, tá? Vou dar um exemplo do que ocorre, do que ele falou, e do que você falou, mas é mais fácil para ele aqui, tá? Tem que dar o mérito a eles, de excelência, o mérito deles, mas é mais fácil para eles, porque é novo, sem os vícios do passado. Tá? Nós temos 27 federações, onde tem federação que está há 30 anos no poder. Estou falando de federação estadual, né? Como o handebol, que eu já militei, né? A gente brinca aqui que talvez eu seja um dos que começou mais cedo. Eu comecei com 11 anos no handebol. Então, meu pai foi presidente da Federação Mineira de Handebol, lá nos idos do nada. Fui vice da Confederação Brasileira de Handebol. Eu tenho um passado no esporte ligado a tudo, a ser técnico de voleibol, de escolinha, de criança, de veterano. Já tive que dar aula para sobreviver de veterano aqui em Alphaville, veteranos de Alphaville, já trabalhei, então eu tenho um pouquinho de vivência no esporte até chegar a ser gestor. Vim de colégio público, joguei lá, fui descoberto lá com o handebol, ele conhece o meu técnico, o Lincoln Raso, foi buscar, já falecido. Eu tenho. Agora, eu vou dizer, é mais fácil para ele, mas para nós temos que buscar isso. O voleibol,
para falar lá, o voleibol saiu bem dos Jogos Olímpicos, saiu com os títulos que tinha que sair, o feminino talvez não tenha conseguido ali, o Zé, e ali eu fico até com dó, porque eu trabalhei com o Zé tanto tempo, e ele é tão bacana, até por ele ali eu senti uma dor pelo Zé Roberto, por não ter ganho aquele jogo da China ali, que foi a China realmente virou o jogo ali, mas o voleibol acabou os Jogos Olímpicos com seus patrocinadores todos renovados, com novos patrocinadores entrando, mas muito do que nós conseguimos lá, eu era CEO até maio do ano passado, veio através de governança. O Banco do Brasil tinha paralisado os pagamentos, né, e nós conseguimos, então, um projeto lá muito grande de GRC, onde nós incluímos, hoje lá tem 50 procedimentos, 40 políticas, onde as regras são muito duras e que, com isso, nós reconquistamos a confiança dos patrocinadores, como o Agostinho falou aqui. Isso é de extrema importância. Eu tenho tomado porta fechada desde o início, e por isso eu vou falar da BDO um pouquinho. A BDO fez a auditoria agora da gestão passada, está fazendo uma nova auditoria pequena lá, que ela vai ficar lá 2, 3 meses, da continuidade dessa gestão, de cartões, de algumas coisas que ela vai fazer lá dentro, e aí, mais tarde, quando tudo estiver pronto, nós vamos apresentar a nossa Assembleia, e aí sim, se for necessário entregar ao Ministério Público, ou seja lá o que for, mas hoje a gente bate na porta, e a área comercial está comigo, eu bato na porta, é exatamente o que vocês estão falando. Eu fui lá em alguns patrocinadores, vou me declinar, falar o nome deles, e o cara diz, olha, vocês, basquete, CBB, não, CBB, sinto muito, mas a fama que tem aqui, que já teve patrocínio, que já esteve, não vamos patrocinar se não tiver governança. Não vamos patrocinar se não tiver governança. Desde o início, o Pedro já tinha conversado conosco aqui, e o nosso presidente, é outra história que a gente às vezes conta, fala assim, tem atleta, não tem atleta no esporte. Tem. Me desculpa, mas tem muito atleta. Você entra no COB, só tem atleta trabalhando lá. Eu conheço a maioria deles, o Sebastian, tem vários atletas lá dentro, que são atletas de vários esportes, atletas de renome, atletas que conseguiram medalha ou não. No meu caso aqui, lá no basquete, o presidente Gui foi jogador da Seleção Brasileira, o Marcelo foi jogador, Fontinelli foi jogador, que é o secretário-geral. Então, só que as pessoas só veem os atletas, que são até minha amiga, foi minha atleta, Ana Moser, Hortência, Paula, que nós trouxemos para dentro, depois eu vou contar como, mas existem atletas, sim, na gestão de uma série de entidades esportivas. Vocês estão vendo aqui o nosso amigo Gabriel, foi atleta do Bandeirantes, aqui atleta, jogou Seleção Paulista há anos, nos enfrentamos, eu por Minas, ele por São Paulo, e está aí como atleta. Então, assim, não é que não tem atleta, não tem, mas o atleta que se capacita e que vai trabalhar é diferente, né, do que está só, às vezes, só criticando. Não estou dizendo que seja uma coisa errada, mas, no nosso caso aqui, a gente sentiu a necessidade gritante disso. Procuramos a BDO, um projeto bacana que eles têm da área de esportes, e eles fizeram um contrato conosco, onde eles vão, eu não tenho hoje recurso para nada, tudo meu é permuta, meu patrocinador aqui com a Recoma é permuta, cedendo pisos para que eu possa praticar o meu esporte. Eu preciso fazer basquete, eu não estou conseguindo fazer basquete, porque o meu presidente pede para fazer basquete, que é o que ele quer, que é o foco dele, mas a dificuldade é grande, porque nós temos dívidas impagáveis, vamos dizer assim. Então, a porta fecha a cada momento lá na nossa entidade. Mas aí eles entraram e vão nos fazer um projeto de 3 anos de GRC, de governança. É um orgulho danado dizer que isso vai dar certo, isso vai mudar a nossa condição de conseguir um parceiro, porque o nome de vocês associado à boa governança, de que vocês vão cobrar, e aí tem aquela história do tio, né, e não ser o pai, vocês são o tio que vão estar lá dentro nos dizendo, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Aí, para todo mundo que são os nossos stakeholders, seja os atletas, seja as federações, seja os clubes, vão ter que obedecer, porque é regra de governança. A gente já tem um passo enorme, com a ajuda deles, com a ajuda dos advogados que estavam aqui. Nós já mudamos em agosto do ano passado, isso é importante dizer, as pessoas às vezes se esquecem. O Gui conseguiu, com aprovação unânime, que as 27 federações aprovassem a abertura do seu colégio eleitoral. Hoje, qualquer pessoa pode ser presidente do basquete, da Confederação Brasileira de Basquete, desde que seja apresentado por 9 membros da Assembleia. E hoje a Assembleia tem, em vez de 27 federações estaduais, 27 federações estaduais, 10 atletas, 4 clubes e 2 técnicos indicados pela associação, 4 clubes indicados pelas ligas masculina e femininas, e atletas que amanhã encerra o processo de eleição deles, que eles estão se elegendo voluntariamente. Então, não tem o nosso dedo nem nas indicações de quem vai estar lá votando pelo esporte
pelo basquetebol. Então, são 43 votos a partir de agora, e tem o conselho também de direção, que tem 17 vagas, com atletas, com clubes, isso é muito importante. Claro que tem que ter a participação, essas pessoas têm que entender que tem que participar. Mas o Gui nos deu a ordem, lá o presidente nosso, de que nós não vamos brincar de fazer governança, nós vamos fazer. Então isso é bastante importante, facilita a nossa conjuminar com vocês, vocês têm um nome no mercado, até, por exemplo, nós temos que fazer agora a auditoria contábil, eles não podem fazer mais, porque eles hoje são nossos parceiros de GRC. Então esse é um caminho sem volta, não tem. Ricardo, se não tiver governança, não vai a lugar nenhum. Pode ser até uma moda, mas, eu já no voleibol a gente já participou, estes são pontos importantes. Para fazer qualquer ação, para você ir na esquina comprar alguma coisa, tem que ter um regulamento lá dentro, tem que ter uma regra, e ela tem que ser cumprida. Só peço, até vou brincar aqui, que é uma ex-jogadora que trabalhou comigo, a Ana Paula, leia o artigo dela hoje um pouquinho sobre essa questão de cumprir regras, cumprir leis. Perfeito, Ana Ricardo. Paula, no Estadão. Perfeito, Ricardo, mas ainda entendo que esses movimentos todos que estão sendo feitos, e a gente tem acompanhado de fato, acho que falta um gap de comunicação aí junto à mídia, como o Rodrigo falou, a percepção talvez não seja dessa mudança toda ainda, mas eu acredito que ela vai ter. Só finalizando, eu acho que tem sim, eu acho que tem vários, e na verdade é o seguinte, por exemplo, eles, e o rugby tem isso, o rugby fala muito disso e consegue o seu espaço, tá? Então, hoje, eles são realmente muito bem vistos por todo mundo. Mas tem outras várias boas iniciativas que eu acho que se falam também. É que, às vezes, isso fica um pouquinho de lado. Mas isto hoje tem que ser falado. Eu volto a falar. A notícia não pode ser só esporte ou só notícia ruim. Tem que ser as coisas boas que estão sendo feitas. Perfeito. Como a gente está com o tempo um pouquinho estourado e respeitando a agenda de todos que estão presentes ainda, como considerações finais, a gente tem como tema principal lá do evento, governança e transparência, que a gente abordou um pouco em todos os painéis. E a gente tem, nesse painel específico, boas práticas no esporte. Dentro do tempo de cada um, nesse encerramento, nessas considerações finais, fiquem à vontade para as considerações finais, mas o que para cada um de vocês seria essa questão da boa prática? O Ricardo citou... Estão mudando a estrutura de controle, de governança, tem auditoria, vai ter isso, vai ter aquilo. Mas o que é mais importante para cada um de vocês, dentro do mundo do esporte de vocês, ou em geral, para o Rodrigo, para o Eduardo, o que seria mais importante como boa prática dentro do esporte? Nesse tema governança, enfim, o que é isso para o público em geral? Oi. Olha, vou falar da realidade do rugby, né, que é um esporte pequeno, em crescimento, com recursos limitados, mais do que talvez por ser um esporte pequeno deveríamos ter, mas em função de tudo que foi falado aqui. Mas para mim, se tenho que resumir uma boa prática, e foi falado um pouco na palestra passada, é você ter realmente um processo de planejamento e tomada de decisão muito bem feito. Ou seja, todo começa com um norte. Você tem que saber aonde você quer chegar. Primeiro você tem que saber qual é o motivo pelo qual você está fazendo as coisas. Então, parece papo furado, mas ter uma missão, ter uma visão são coisas fundamentais, porque é o que norteia qualquer decisão que você toma. Aí você tem que ter um objetivo desafiador, mais atingível, né? Algo que te faça sempre estar fora da zona de conforto, para o longo prazo, mas que seja visível. E transformar isso em planos de ação que vão, sabe, você começa de trás para frente, mas que chegam até o dia de hoje com responsáveis. E para cada coisa, objetivos atingíveis, e fazer tudo isso público. E correr atrás. E isso tem que ser o que guia as suas decisões, porque se você não tem isso e tem recursos escassos, é muito fácil você começar a... Você faz, no esporte ainda que é regido pelo resultado imediato, né? Eu perdi um jogo contra Paraguai em 2015 que nunca deveríamos ter perdido. Se não tivéssemos um plano até 2023, talvez 2 meses depois mudava tudo, porque estava todo mundo xingando a minha tataravó já, porque tínhamos perdido contra Paraguai.
Mas quando você tem um planejamento claro, você sabe que está indo na direção certa, porque você determinou quais são os indicadores, que não é só um. Às vezes o resultado, no nosso caso, agora cada vez começa a pesar mais, mas não pesa tanto, porque eu estou olhando o desenvolvimento dos jogadores, KPIs de cada jogador, estou vendo os jogadores com 17, 16, 15, 18 que estão chegando. Eu sei que estamos indo na direção certa. Então, a gente mantém o foco, mantém os recursos investidos nessas iniciativas que você sabe vão te fazer ou vão aumentar as suas chances de atingir aquele objetivo desafiador, e vai atrás com confiança e aguentando, aprendendo das críticas, mas também sabendo manter o rumo. Então, essa para mim, se eu tivesse que escolher uma boa prática, é essa, né? E Planejamento estratégico? Planejamento estratégico, mas com um bom suporte de, sabe, nós tem que ter um conselho que seja representativo, não pode depender tudo de um nome e um sobrenome, né? Um personograma sempre é complicado, amanhã o avião cai e aí? Você tem que ter todo um mecanismo que supervisiona esse plano, supervisiona que a execução está dando certo e quando tem que fazer algum ajuste, faz. E não recai tudo num nome e num sobrenome, senão num processo balanceado. Então, enfim, se eu tivesse que escolher uma coisa, seria essa. O Eduardo, boa prática, o que é isso para você? O que seria o principal? Puxa, Mauro. Só uma pergunta difícil, né? Não, mas deixa eu levar... Agostinho aqui fez o recorte para a questão do rugby, o Ricardo para a questão do vôlei. Eu vou pedir licença para falar do futebol, né? Então, eu vejo, a gente tem hoje um momento também de transformação do futebol brasileiro muito importante. A gente, não tenho dúvida e sou otimista em relação ao que está sendo o processo de mudanças que nós estamos passando. A CBF, está aqui o Enio, representante, mas tenho vários amigos e ótimos profissionais que estão trabalhando nesta instituição. Esse modelo, eu acho que a população, né, o Rodrigo fez um comentário muito valioso. Quando a população sente que ela é bem representada, e quando a gente está falando de futebol brasileiro, é tão caro para o povo brasileiro, né? E hoje a gente tem uma situação que muito se assemelha, né, com a política, né, os maus políticos, que a gente já não tem mais estômago, né, para ligar a televisão e ouvir noticiário, e que ainda tem um resquício disso na CBF, né? Nós temos, mas porque são políticos que estão em Brasília, que fazem parte de lá. Então, eu acho que isso vai acabar, eu sou otimista, né? Eu vejo que falando de um nível mais acima, até acima do Comitê Olímpico e da FIFA, na minha opinião, a gente só vai mudar realmente esse cenário quando o órgão de arbitragem, né, no caso do esporte é o CAS, ele for totalmente independente, né? Hoje ainda a gente tem um órgão que ele é parcial ou financiado por federações. Então, quando a gente tiver um órgão totalmente independente, eu acho que a aceleração de mudança vai ser muito maior. E completando o meu raciocínio, eu acho que quando a população percebe que ela tem o esporte, ou tem novos esportes, que ela se identifica, e ela é nítido que ali naquela casa você tem coerência, você tem bom senso, você respeita os seus stakeholders, e aparece para o mundo de uma forma muito saudável, né, e positiva, isso só faz bem, só se gera um ciclo virtuoso. Então, eu tenho certeza que o nosso futebol vai resgatar isso, não vai precisar ter que ganhar mais uma Copa do Mundo para que esse sentimento volte. Eu adoraria que a gente tivesse orgulho do nosso futebol brasileiro, independente de sermos hexa ou não, né? Então, acho que esse é o sentimento que eu, como torcedor, gestor ou apaixonado por esporte, gostaria de ter quando a gente fala em boas práticas, né? Me orgulhar do esporte ou do esporte nacional nesse sentido. Maravilha. Rodrigo, você como formador de opinião, e para a gente tentar enxergar uma luz lá no final do túnel, o que você imagina de boa prática? Quer dizer, você do ponto de vista do cara que conversa com o público, que é da imprensa, mídia, etc., o que seria importante para vocês na questão de boas práticas no esporte para a gente fazer o negócio evoluir? Olha,
Tem uma frase que diz que o detergente, a luz do sol é o melhor detergente, né? Então, assim, transparência radical, né? Foi perdida uma oportunidade, eu acho que agora as pessoas vão ter que radicalizar no processo tanto de transparência quanto de democratização dessas entidades. E aí, na questão da transparência, assim, efetivamente não é só publicar dados, mas estar disposto a abrir todas as informações de como são gastos aquele dinheiro, que muitas vezes é público, mas mesmo quando é privado, de ter um compromisso de que aquilo ali, socialmente mais responsável, é você explicar os seus gastos. E, do outro lado, uma democratização que também traz essa transparência. Quando o Ricardo falou da questão do aumento do colégio eleitoral, e isso está acontecendo num fluxo total, mas eu acho que tinha que ser muito mais radical, porque o COB, por exemplo, fez uma reforma agora que incluiu atletas, e concordo com o Ricardo que não é uma panaceia, não vai resolver só botar atleta, mas, assim, não adianta você aumentar o colégio eleitoral e ele continuar concentrado nas mãos das confederações ou das federações, entendeu? O Tega cita o exemplo, a CBF tem voto para clube, só que é minoritário. Então, assim, no COB continua a mesma coisa, você abriu para outras pessoas votarem, só que elas continuam sendo minoritárias. Assim, as pessoas têm que entender que nenhuma mudança paliativa agora vai funcionar. O que vai ter que ser feito para convencer a população tem que ser muito mais radical. O cara foi preso. Você precisa virar para a pessoa e falar assim, olha, agora vai ter um monte de gente que vai decidir e a gente está completamente aberto. E não é o processo que eu vi até agora, entendeu? Acho que houve uma evolução, mas ainda muito lenta. Acho que tinha que ser mais radical para convencer o público de que, efetivamente, basta dizer que hoje o presidente do COB é uma pessoa que, na verdade, e não tem nada contra ele, enfim, mas é uma pessoa que era do sistema que estava lá, era aliado do ex-presidente, enfim. Para o público, em geral, ele não percebeu como uma mudança radical ainda. Ele percebeu como trocou um nome, o que entrou deve estar fazendo a mesma coisa. Pode ser que não seja verdade, mas a percepção do público vai ser essa. Celso, além da minha filha começar a praticar handball e jogar bem, o que seria para o handball, para você, na sua percepção, boas práticas no esporte? Bom, eu acho que, primeiro, eu acho que todos falaram aqui, eu acho que é um consenso, mas, em especial, eu acho que tem que ter a participação. Então, na federação, nós somos um grupo de ex-atletas, todos que estamos ali somos ex-atletas. Você já acabou de entrar numa fria, porque qualquer pessoa que fale que tem alguém da família que jogou handball, a gente rapidamente laça e já vira diretor da federação, já começa a participar. E o que eu estou falando isso aqui é verdade, porque nós não vamos nos perpetuar, nós estamos lá deixando algum legado, melhorar o que já está, para que aquele que vier após de mim possa fazer um pouco melhor. Eu não tenho pretensões de me perpetuar, não é a minha atividade, eu sou professor de educação física, mas tenho outras atividades. O handball, a gente está fazendo por amor, então, tudo que você falou, os dados estão abertos, quem quiser entrar na federação entra, as nossas reuniões são abertas, tudo é aberto. Né? Nós somos uma federação pobre e que o que a gente tem como objetivo, a gente vai alcançar, só que a gente está procurando estratégicas que não são as tradicionais, porque as tradicionais nós vimos que nós não temos condições técnicas de alcançar, ou seja, nós não temos dinheiro para alcançar. Então, nós estamos criando alternativas específicas. Então, agora, criamos a TV, agora estamos criando uma rádio, porque quem é que... Vamos falar do esporte amador. Quem é que liga na sua casa a ESPN ou a Sport TV? Se você perguntar para a minha família, eu chego na minha família e falo assim, qual é o número da Sport TV? Metade vai saber, metade nunca entrou no Sport TV. Porque não tem interesse pelo esporte, ou tem interesse por alguns esportes. Mas ela não vai colocar na ESPN, não vai colocar na Esporte Interativa, vai colocar na UOL. Na página da UOL, se entrar e tiver lá a câmera da federação, talvez a gente tenha mais sucesso transmitindo um jogo pela UOL do que pela Sport TV, e mais barato. Então, tudo isso de governança, modéstia à parte, nós já fazemos, está aberto, mas nós precisamos, por exemplo, da BDO. A gente quer ter uma auditoria,
Nós queremos ter uma auditoria, porque quando nós sairmos de lá, a gente quer chegar para quem vai entrar e falar, está aqui, ó, você tem isso daqui. E queremos ir embora tranquilos. Nós não temos dinheiro para pagar, então a gente faz isso com um contador. Nosso contador, que é o nosso auditor. Mas se a BDO quiser mais um parceiro, a Federação Paulista já está à disposição e nós ficaremos muito felizes em ter você como parceiros. Né? Parceiro master ainda. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite, viu? E pela excelência do evento aqui, que foi maravilhoso. Nós que agradecemos. Mas então somos 2, já temos mais 2 agora. Ricardo, sobrou para você. E eu queria só falar um negócio. O apelido do Ricardo era Bacalhau. Eu não ia falar, mas falei. Se você falar no handball quem é o Ricardo, sabe, porque ele é um homem público hoje. Mas quando ele estava entrando nessa, eu falava, Ricardo, não, o Bacalhau. Ah, o Bacalhau. Bacalhau. Esse apelido ele herdou. Foi um Quando ele excelente organizava goleiro. a Copa do Mundo, a gente só chamava ele de Baca. Bacalhau. Eu adoro, assim, minha mãe já falecida, tinha 88 anos, só me chamava de Baca. Então, assim, eu não tenho nenhum problema com isso, adoro, é o meu apelido mesmo, é o meu codinome, aí brincando, o Rodrigo sabe, a gente falava, né, vocês todos me tratavam de Baca, eu não tenho nenhum problema quanto a isso, não. Acho bacana, e foi o apelido que na final, isso até ajuda você a ter sucesso no esporte, você tem um nome que seja único, claro que me ajudou, eu era goleiro da seleção brasileira, mas o nome ajuda sim. Só citar aqui o Carlos Della Corte também, que trabalhou comigo na Copa, um monstro na questão do que ele sabe fazer, que é na área de arquitetura de estádios, um cara que nos ajudou muito. Sem ele, eu diria que teria sido muito difícil ter feito a Copa do Mundo, como a gente fez, um sucesso dela. Está aqui várias pessoas que trabalharam comigo, mas nós tivemos 1.340 pessoas lá, mas não dá para citar todo mundo. O que eu acho é o seguinte, nesta área que você está me dizendo, eu entendo como participação, o que o Gabriel falou. Participação é essencial. Juntando tudo que vocês estão falando, não adianta ter as pessoas lá se elas não participam. Né? Primeiro, é até decepcionante, às vezes, você abrir e as pessoas não participarem. Né? Eu senti isso um pouquinho. Eu tive 2 caras que, para mim, foram fundamentais no voleibol, agora, nessa segunda fase minha no voleibol, que eu fui, para quem não sabe, eu fui à Olimpíada de Seul, em 88, como preparador físico do Bebeto e do Bernardinho. Bebeto era o treinador, eu era o preparador físico, o Bernardinho era assistente. Ficamos em quarto, perdemos para a Argentina, perdemos para o Agostinho aqui, mas eu estava lá. Então, eu tive outra passagem pelo esporte, pelo voleibol. Mas nessa fase agora, o Emanuel e o André Heller, que são os membros, os 2 presidentes das 2 comissões de esportes, eles participam das reuniões, eles convocam, eles instruem. A gente tem um conselho diretor, como se fosse um conselho administrativo, que eles fazem parte, eles participam, eles mandam antes a ata, eles leem depois, eles comentam, eles cobram o que foi decidido. Acho que esse é um ponto importante da governança. Não adianta você dar o poder e as pessoas não participarem. Então, eu cito os 2 como exemplo, porque eles são fora de série. Além de caráter, terem sido os jogadores que foram, mas são fora de série. Para você ter uma ideia, eu convidei os 2 para serem os gestores da Superliga, um na masculina e o outro na feminina, ou então seria a Adriana Samuel, a gente estava pensando nisso lá atrás, acabei desistindo, mas eu me lembro bem da resposta dos 2 para mim. Nós não nos sentimos preparados, nós temos que nos capacitar mais para poder assumir uma posição dessa. Isso é uma posição bem bacana, tá? Então, estou fazendo um elogio aos 2 aqui. Mas eu acho que participação é efetiva. Agora, não adianta você ter nada disso, aí eu fecho, sem ter alguém que te mande fazer e que te dê suporte. Né? Se eu estou numa posição hoje onde eu estou, onde a governança está na minha área lá na CBB, e nós estamos trabalhando em conjunto com vocês, mas o meu presidente diz, não, faz, mas não faz. Não adianta. Então, ou você tem alguém, e no voleibol eu posso elogiar aqui o presidente Toroca, porque ele deixou a gente fazer e falou, faz, e acontece. Ele tinha uma expressão muito bacana, eu ligava para ele todo dia 8h30, 6h30 da tarde, ele dizia, Toroca, estamos fazendo isso, estamos cortando tal coisa e tal. Ele falava, na hora. Quando ele falava isso, vinha a aprovação dele com tranquilidade. Então, ter o processo decisório, aí eu digo aqui, na Copa do Mundo, quando eu trabalhei no COL, e o COL tinha uma regra que a gente tinha da FIFA, porque o dinheiro era da FIFA, dinheiro privado da FIFA, de dizer tem que ter governança para usar esse dinheiro, era mais fácil de você cobrar de todo mundo que estava abaixo de você que tem que ter governança. Então, o comando é muito importante também para que a governança possa funcionar. Vir de cima para baixo, né? Participação. Esses são 2 pontos importantes. E cumprir. Tem regras, vamos cumprir. Não tem jeitinho. Não pode usar o carro corporativo para ir para casa. Não é para usar.
né? Não pode usar, não pode ter o jeitinho, tem que ser cumprido. Acho que esse é um ponto de cumprir regras, cumprir leis, cumprir legislação, são pontos importantes que eu finalizo aí dizendo. Para isso, esse é o assunto que você me falou aí, de que precisaria para fazer. Participação, cumprir as regras e ter de cima para baixo quem te diga, é para fazer e vamos fazer. Aí fica mais fácil. A gente não precisa nem de se elogiar, não. Alguém te pediu para fazer, eu vou fazer. É missão. Aí você sai cumprindo. Tá? Agradeço aí a posição de novo de vocês e o pessoal do basquete fica bravo comigo às vezes quando eu falo de handebol lá, porque eles são basqueteiros daqueles fanáticos, né? Mas o handebol realmente fez parte da minha vida, a gente sabe disso. Esporte muito bacana, um esporte que tem na escola. E digo mais aqui para vocês que não sabem, por isso que eu digo às vezes, sentar na posição desse sujeito ali não é fácil não. Federação, né? Não tem recurso. Eu não estou falando de handebol, não. Estou falando de qualquer esporte. Tá? Isso é muito difícil, você ter um patrocinador numa federação, você gerir numa federação, num canto do Brasil ou no outro, os esportes que nós temos por aí. O modelo tem que mudar. Né? Não adianta só falar assim, eles têm que ter governança, mas tem recurso para ele contratar uma auditoria? Não tem, ele vai ter que fazer uma parceria, vai ter que... Então, assim, não é fácil, você tem que bater palma para quem realmente tem... fala, vou ajudar o handebol, estou falando de outros esportes, mas no caso do handebol é dele, vou lá sentar e vou tomar conta de uma federação que tinha opção de dívidas, por exemplo, que eu conheço, então eu sei, porque eu sou do Conselho de Administração da Confederação Brasileira de Handebol, é um dever meu pessoal de dar ao esporte o que ele deu para mim, então é algo de voluntarismo que eu tenho. Então, ele sabe disso, que eu sempre estou disposto a ajudar o handebol. Se precisar, vou em reunião. Se precisar, isso lá no basquete está muito bem administrado. Eles não têm esse ciúme, porque sabem que é a minha paixão antiga. Então, acho que esse é um ponto importante aí a destacar, que é a questão das federações. Obrigado. Bacalhau, obrigado. Agostinho, obrigado. Tega, Rodrigo, Celso. Com K. Uma salva de palmas para os debatedores. Antes de nós fazermos a entrega dos presidentes, convidar o Raul a fazer o encerramento oficial do nosso evento. Presidente, por favor. Bom, gente, o horário já passou, ninguém vai se alongar aqui não. Só quero realmente agradecer a todos que estiveram conosco. Acho que nós tivemos uma manhã muito produtiva e todos nós muito envolvidos de esporte. É o que a gente falou, quer dizer, dentro do que ela pega, do que é a paixão, quer dizer, inclusive em vários esportes, não só discutindo futebol. E obrigado, gente, a todos. Esperamos ter outros eventos como esses e que vocês tenham aproveitado e que tenham cumprido o papel desse evento que nós procuramos fazer. Muito obrigado.